Será que Deus está comigo nesse barco? Será que Deus me ama mesmo? Será que Ele me ama? É uma pergunta que a gente fazemos. E estamos errados de fazer, de interrogar a Deus. Porque o Senhor Deus nos amou de uma tal forma, e isso aí vemos. E muitas das vezes a prova, ela chega em nossa vida que não vemos. Parece que tapa os nossos olhos e não vemos o que Deus está fazendo, o que Deus fez. Não vemos o simples detalhe do amor de Deus conosco. Nós queremos ver o amor de Deus em coisas, mas é nos mínimos detalhes que a gente vê o amor de Deus. Quando acordamos cedo, nós vemos o amor de Deus. A vida, a nós, é o amor de Deus. De estarmos aqui na casa do Senhor, adorando Ele, louvando Ele, é o amor de Deus. E Deus tinha sim mostrado o seu amor ao povo. Mas o povo, em quem nos amaste? Em quem nos amaste? Olha, audácia. E muitas vezes somos audaciosos também. Malaquias destaca os pecados terríveis do povo, do povo e dos sacerdotes. No capítulo 1, fala do amor de Deus. Malaquias começa afirmando o amor de Deus pelo seu povo. Ele faz uma comparação entre o amor divino e a ingratidão do povo. Povo ingrato. Povo que não reconhecia o próprio Deus. Mas o povo duvidava do amor de Deus, pois estavam em desordem, vivia numa calamidade espiritual corrompida, e os sacerdotes perderam a autoridade. Quando você perde a autoridade, meu irmão, acabou. Mas por que perdeu a autoridade? Porque os mesmos levavam as coisas de Deus de qualquer maneira. Os mesmos levavam as coisas de Deus de qualquer. Às vezes as pessoas reclamam, evangelista irmão Meridiano, o pastor chama muita atenção, cobra demais. O pastor chama atenção, só que a cobrança vem no homem de Deus, vem no sacerdote. Porque se eu não cobro o povo, o Senhor Deus vai cobrar de mim. Se lá na sua casa como sacerdote, se você não usar a sua autoridade como sacerdote, Deus vai cobrar de você. Você é um sacerdote dentro do seu lar. O sacerdote tinha perdido a autoridade. Sabe por quê? Porque quando você leva as coisas de qualquer maneira, seu filho não te respeita mais, a igreja não te respeita mais, o povo não te respeita mais. Mas quando você tem a autoridade de Deus, quando você fala a verdade e anda no que Deus quer, fala a verdade ao povo, doa o que doer, Deus se responsabiliza e Deus é com você. Muitas vezes dói. Terça-feira passada aplicamos uma palavra que doeu na minha alma. Doeu. Mas eu falei assim: Senhor, eu tenho que falar, é minha responsabilidade. A gente quer pregar aqui uma forma de poder de Deus, a presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, financeiro, né? Visão de águia. Mas nós temos que pregar ao que o Senhor Deus quer para nós. Não podemos aplicar uma palavra no que o nosso coração quer, mas sim o que Deus quer para o meu e para o seu coração. A correção, o evangelista irmão Jamil leu aqui: Deus corrige aquele a quem ama. Deus usando o apóstolo Paulo, a igreja, falando à igreja dos Hebreus. Deus corrige a quem Ele ama, assim como o Pai. Então, se o Deus está me corrigindo, então eu só tenho que receber e andar com o que Ele quer para a minha vida. E o capítulo 1 fala do amor e a ingratidão do povo. E o povo despreza o nome do Senhor Deus. Olha o que ponto que chega. Observe o capítulo 1 e versículo 6. O filho honrará o pai,
e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? O povo tinha perdido, conhecia a palavra, mas não honrava a Deus. Conhecia a palavra, mas não tinha temor a Deus. E você sabia que muitas das vezes nós entramos nesse mesmo ato, conhecemos a palavra, mas não honramos a Deus. Conhecemos a palavra, mas não temos temor diante de Deus. Falamos da boca para fora, honra a Deus, glória a Deus, toda honra, mas a nossa atitude não está agradando ao Senhor. Porque honrar a Deus não é da boca para fora, honrar a Deus não é exterior, honrar a Deus é do exterior para o interior, do interior para o exterior. É isso que é honrar a Deus. Se eu dou honra ao Senhor, é porque no meu interior também está dando honra ao Senhor. E obviamente, isso é visto e é perceptível quando você está louvando e adorando ao Senhor. Glória a Deus. Isso é visto, é perceptível quando eu vejo os crentes, os homens de Deus, as mulheres de Deus adorando ao Senhor. Você vê que é do interior para o exterior. Mas você vê que muitas das vezes as pessoas estão apenas ali de fachada. Estão ali só apenas aparente, dizendo que está adorando ao Senhor. Mas quando sai da casa, da igreja, na rua é outra coisa. Quando vai para os lugares, para serviços, a postura lá é diferente. E muitos perdem o controle da boca, fala piadas, fala palavras torpes. Enquanto há verdadeiros crentes que estão lá na empresa, onde for, adorando ao Senhor em verdade, em espírito e em verdade, honrando a Deus, porque honrar a Deus não é só aqui na igreja. Eu tenho que honrar a Deus em todos os lugares. Na minha casa eu tenho que honrar a Deus, no meu serviço eu tenho que honrar a Deus, na escola eu tenho que honrar a Deus, na rua eu tenho que honrar a Deus. Aleluia! Se alguém me enfrentar, falar mal de mim, me xingar, eu tenho que honrar a Deus. Sabe por quê? Porque eu sou justo. É lógico que você vê no capítulo 3, versículo 18, fala assim: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio. O justo é diferente. O diabo entra na vida das pessoas e conturba a mente das pessoas, ao ponto das pessoas duvidar do amor de Deus e despreza o próprio Deus. Em que desprezamos? Olha aí e fala: em que desprezamos? Deus estava se sentindo desprezado. Deus se sentia desta forma. Você já parou, observou como é que o Senhor Deus está comigo? Será que a minha gratidão, será que a minha forma de adoração, será que o Senhor Deus está se agradando de mim? Qual é a percepção de Deus sobre a minha pessoa? E se nós não cuidarmos, entramos na mesma história do povo judeu. No capítulo 1, versículos 6 a 9, fala sobre as reclamações contra os sacerdotes. Os sacerdotes são criticados por suas negligência e má administração do culto. Eles estavam oferecendo sacrifícios defeituosos e não valorizava a santidade do altar de Deus. De uma forma, os sacerdotes estavam em situação precária, perderam o temor de Deus e estavam levando as coisas de Deus de qualquer maneira. Os sacerdotes, se estava assim, o povo também estava assim. Se eu levo as coisas de qualquer maneira, o povo também vai levar. Não todos, porque nestes tem os remanescentes. No meio desses tem os remanescentes. Você vai ver no capítulo 3, lá no capítulo 3, versículo esses serão os meus, diz o Senhor, do que farei naquele dia. No 17 fala desses remanescentes, fala desses.
No meio desses tem os remanescentes que honrava a Deus, obedecia a Deus, conhecia, mantinha firme. Mas os sacerdotes estavam oferecendo sacrifícios defeituosos. Observe no capítulo 1, no versículo 9, versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar, versículo 7, capítulo 1. Ofereceis sobre o meu altar o quê? Pão imundo. E dizeis: em que te havemos profanados? O povo falava. Nisto que dizei, a mesa do Senhor é desprezível. O povo estava levando, o sacerdote e o povo levando as coisas de qualquer maneira. Estava oferecendo sobre o altar coisas imundas. Deus não quer nada imundo. Deus não quer mixaria sua. Deus não quer coisa suja. Deus não quer porcaria. Deus quer o melhor de você. O povo estava oferecendo pão imundo, mas Deus quer de mim que eu ofereça um sacrifício justo diante dele. Deus quer que eu ofereça uma adoração reta. Deus quer que eu ofereça um louvor diante do altar, preparado e consagrado a ele. Mas o povo estava oferecendo sobre o altar pão imundo. O que tens oferecido no seu altar? Ou você é estes que falam aqui assim: em que havemos profanados? Mas Senhor, o que eu não estou oferecendo? Mas Senhor, mas eu ofereço. Muitas das vezes a gente não quer reconhecer os nossos erros. Somos literalmente hipócritas. Muitas das vezes eu não quero reconhecer, e acho uma das melhores formas possíveis que eu estou oferecendo a melhor adoração, e não quero analisar a mim mesmo se está sendo reto, se Deus está recebendo o meu altar. Você já observou, você já analisou, já fez uma reflexão de você mesmo e Deus? Ou você está como este, em que havemos profanado? Achamos até mesmo assuntos a nossa adoração. Nisto que dizei, a mesa do Senhor é desprezível. O próprio Deus falando. O povo estava levando as coisas de qualquer maneira. Aleluia. Mas existia um povo que estava adorando e levando as coisas do Senhor a sério. Aqui entre nós tem sim pessoas que estão levando as coisas de qualquer maneira, porque se a palavra de Deus está falando, porque tem, às vezes sou eu, às vezes é você, mas entre nós tem pessoas que estão levando as coisas do Senhor a sério, adorando a Deus com sinceridade, oferecendo o melhor diante do Senhor. Já no capítulo 2, fala sobre a fidelidade conjugal. E olha o ponto que chega. Olha o ponto que chega esse povo. No capítulo 2, versículo 3 e 16, o profeta aborda a questão do divórcio e da infidelidade, enfatizando que Deus deseja uma aliança matrimonial fiel. Estavam divorciando das suas esposas e casando com mulheres idólatras. Perderam o temor, não estava mais importando com as coisas de Deus. Quando nós chegamos nessa situação, nós perdemos a essência, não se importamos mais com as consequências, não se importamos mais nem com nós mesmos, com a nossa alma. De um fato que você vê que eles estavam casando com mulheres com outras costumes, idólatras. E no versículo 6 fala assim:
capítulo 2, versículo 6. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. O Senhor Deus fala: porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Mas vós os desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei. Eles conheciam, eles sabiam, e faziam o povo tropeçar na lei. Não tinha coragem de chamar a atenção, não tinha coragem de falar a verdade, ou se tinha, eram amantes de si mesmo, não se portavam, não tinha amor. Porque para mim estar hoje a dirigir esse trabalho, preciso ter amor, preciso amar a cada um dos irmãos, preciso amar a alma, porque se eu não aplicar a palavra, a verdade, se eu não falar a verdade, possa ser que um desses vai para o inferno, e o culpado quem é? Sou eu. O povo, o sacerdote, tinha perdido isso, não queria saber. Mas vós desviastes do caminho, e muitos fizestes tropeçar na lei. No capítulo 3, do versículo 1 ao 5, Malaquias fala sobre o dia do Senhor, um momento de julgamento e purificação. Ele promete que Deus virá para julgar e separar os justos do injusto. Observe: eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Ele está profetizando. Alguém viria, alguém iria preparar o caminho. É o mesmo que iria dizer 400 anos depois: raça de víbora. Quem vocês acham que vão se escapar da ira futura? É o mesmo que tinha coragem de pregar a verdade. E Malaquias profetiza e fala: eis que envio o meu anjo, que prepara o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo o Senhor, a quem vos buscai, o anjo do concerto, a quem vos desejai. Eis que vem dias, diz o Senhor dos exércitos. E o que pega aqui fala assim: mas quem suportará o dia da sua vida? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavadeiros. Ele virá para purificar, ele virá para fazer a diferença. E assentar-se afinado e purificado a prata. Purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro, como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justo. Malaquias está profetizando do próprio Messias que viria. Ele viria para fazer a diferença, a purificação. Ele viria para trazer um novo conceito. Ele viria para reafirmar o compromisso comigo e com você. Mas o povo estava corrompido, o sacerdote estava corrompido, ao ponto que Malaquias, usado por Deus, fala sobre até mesmo os dízimos e a oferta, que estava sendo corrompido, que o povo não estava obedecendo. Olha, é a palavra de Deus. Há muitos vão dizer: mas o pastor está dizendo direcionamento. Não, essa é a palavra de Deus. O que a palavra fala, está falado. O que ela falar, o que eu tenho que fazer é ouvir e obedecer. E Deus usa Malaquias falando: ó, desde os dias de vossos pais, vós desviastes os meus mandamentos e não guardaste. Aí fala aqui, o versículo 8: roubarão homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizei: em quem te roubar? O povo estava numa situação difícil, tinha argumento para tudo,
Eu tenho argumento, pastor, eu tenho argumento. O povo tinha argumento, gente. Qual que é o seu argumento? Será que Deus está aceitando esse argumento de você? Será que Deus está aceitando o seu argumento? Se aqui está falando a palavra, com certeza vão diante da palavra dele. Ele não está aceitando o meu argumento, o seu argumento. Não tem meio termo. Eu obedeço ou eu obedeço. Aleluia. Eles tinham argumento para tudo. Às vezes queremos achar tanto argumento. E nós temos argumento. Achamos argumento para tudo, evangelista João Leão. Para os mil detalhes nós achamos. Mas será que Deus está querendo receber o meu argumento, a minha explicação? Ah, Deus conhece, Deus sabe. Mas diante da palavra de Deus, será que Deus está recebendo? Será que Deus está aceitando o seu argumento? O que Deus tem feito para a sua vida, para a sua casa, para a tua família? Será que há mais argumento maior do que isso, de você ser fiel diante do Senhor? Aleluia. Aí fala, em que te roubamos? Uma palavra forte. É uma palavra dolorida. Chamar você de ladrão? Porque quem rouba é quem? Dói. Eu já passei por isso. Ele dói. Eu já vi pastores ser desacatados no meio de todo mundo, quando alguém levantou e ele falou assim, não sou ladrão. Mas o importante é que falou a verdade. E nós sabemos quem é, né, irmão João Leão? O senhor contou o testemunho? Que pessoa levantou contra o pastor e falou assim, não sou ladrão não, pastor. E hoje está passando nas consequências. Porque na verdade quando Deus fala, Deus se responsabiliza. Não adianta eu questionar a pessoa que eu não aceito. Deus se responsabiliza. E quando ele fala aqui, olha, vós me roubais os dízimos e nas ofertas assadas. O povo estava nessa situação precária. E Deus estava olhando os mínimos detalhes. Deus observa os mínimos detalhes. Ele acompanha tudo da sua vida. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubas a mim, vós todos, ou da nação. Todos estavam corrompidos. No versículo 10 fala assim, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento. E fala das bênçãos, e fala das beneficências, quando cumprimos esse dever. Aí no versículo 3 fala assim, 13 do capítulo 3. As vossas palavras foram agressivas para mim. Olha, quer dizer, vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim pergunta o que temos falado contra ti. Olha, povo difícil. Povo difícil. Se você observar o livro de Malaquias, ele é duro, ele é direto. Deus está falando de uma forma que ele não está aguentando mais. Ele está querendo que o povo se conserte, porque Deus amava ele. Quando Deus fala comigo de uma forma assim, eu falo assim, oh, Jesus, obrigado, está doendo. E muitas vezes a gente vai para o joelho e fecha a boca para não reclamar. Mas é o Senhor nos corrigindo. E o povo, chega uma hora, Deus fala assim, as vossas palavras foram agressivas para mim. Diz o Senhor, mas vós dizer, quem temos falado contra ti? Olha só no versículo 14, o que me chama a atenção no versículo 14, observe, vós dizeis, inútil é servir a Deus. Quer dizer, no versículo 14, fala assim, vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos lamentando diante do Senhor? Olha, nós muitas das vezes chegamos nesse ponto. Será que vale a pena servir a Deus? É tanta prova.
Será que vale a pena ser crente? É tanta luta. Será que vale a pena prosseguir? Você acha que Deus está se agradando dessas perguntas suas? Você acha que Deus está se agradando dessa tua atitude? Do que Deus fez para a sua vida, do que Deus fez na minha vida? Você acha que Deus se agrada quando eu falo assim? Você acha que vale a pena prosseguir? Será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena ser crente? O que Deus fez na minha vida, de morrer na cruz, se entregar por mim, aleluia, passar aquilo que eu não passava, passar aquele sofrimento que eu não passava, entregar por mim, e ainda eu falar assim, será que vale a pena ser crente? Aleluia, 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 aleluia. Não podemos ser como esse povo ingrato. Nós temos que ser sinceros, mesmo diante da prova, a dificuldade, a perseguição, mesmo diante do que for, devemos permanecer fiel a Deus, pois Ele é fiel conosco. Aleluia, oh glória. Chegamos ao ponto desse modo de dizer, será que vale a pena ser crente? Que nós aproveitou o termo, cuidado em guardar os seus preceitos, em que andarem lutos diante do Senhor dos Exércitos. No versículo 16, capítulo 13. Então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com os seus companheiros, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para o que teme ao Senhor, para os que se lembram do Senhor. Havia nisso no meio do povo. Havia o povo que temia ao Senhor. Havia um povo que estava ali temendo ao Senhor. E no versículo 17 fala assim, e eles serão meu. Aleluia, glória a Deus. Se você permanecer fiel, você vai também ter esse privilégio. Você é meu. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupa-lo-ei como homem poupa os seus filhos que o servem. Deus tem te poupado de muitas coisas por causa da sua fidelidade com Deus. Deus tem te poupado de muitas coisas da forma porque você tem levado as coisas de Deus com seriedade. E no versículo 18 fala assim, então vereis outra vez a diferença, tem 15 minutos, entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e o que não serve. Observe, então vereis, não está falando escondido, quer dizer, vereis, eu vou ver, você vai ver, cada um vai ver. Então vereis outra vez, novamente, a diferença entre o justo e o ímpio. Quer dizer, eu vou ver o justo e eu vou ver o ímpio. Eu vou ver a diferença de quem serve a Deus de quem não serve a Deus. Eu vou ver a diferença quem está levando as coisas a sério e quem está brincando com as coisas de Deus. Eu vou ver a diferença de quem está se importando com as coisas de Deus e quem está levando as coisas relaxadamente com as coisas de Deus. Eu vou ver a diferença de aqueles que buscam a Deus com sinceridade, com o coração puro. E eu verei também a diferença daqueles que estão levando as coisas com brincadeira, que diz que serve ao Senhor de boca para fora, mas não estão adorando a Deus. E a diferença aqui fala é visão. É perceptível, não é algo escondido. Outra vez vereis, eu vou ver. Alguém vê alguma coisa na sua vida? O que as pessoas estão vendo na sua vida? Justo? Ou você está sendo ímpio? O que as pessoas, os crentes, estão vendo?
E eu pergunto para mim, o que o povo de Deus está vendo em mim? Será que estão vendo um homem de Deus justo ou um ímpio? Observe que a palavra ímpio aqui tem um ponto. É diferente do ímpio sem ponto. O ímpio sem ponto é aqueles que não aceitaram Jesus. O ímpio com ponto é aqueles pessoas que chamam cruel, que aceitaram, estão na igreja, serviram, conhecem a palavra, mas são cruéis, desumanos, bárbaros e impiedosos, que vem de impiedade. Não tem piedade. Observe isso. Mas será que, pastor, que no meio de nós tem pessoas assim? Será, presbítero Josimar, que tem pessoas assim? Tem pessoas. Porque se a palavra de Deus está falando, porque tem. Quem não sabe se eu estou nesse contexto de ser ímpio? E eu tenho que analisar e olhar assim, Senhor, eu preciso mudar, eu preciso ser justo, Senhor. Eu preciso ser justo diante do teu altar. As pessoas têm que ver em mim uma pessoa justa diante do altar, Senhor. Já refletiu assim entre você e Deus, o que você está sendo? Alguém pode falar assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. Tem sim. A Bíblia fala, Paulo fala, nós somos carta escrita pelos homens, é lida pelos mesmos. Você está sendo observado. As pessoas estão te observando. Eu estou te observando, vocês estão me observando. Alguém está lendo a minha vida. Alguém está acompanhando a sua vida. Tem muitas pessoas que você está pregando através da sua atitude. Tem muitas pessoas que estão olhando a sua vida e copiando. Eu vou ser igual aquela irmã. Eu vou ser igual aquele irmão. Eu vou ser igual aquele obreiro. Eu quero ser como ele. Eu quero ser justo. Eu quero andar conforme aquela irmã, comportada, tenha pudor, que tenha temor ao Senhor. Eu quero ser igual aquele obreiro, sério, que tem caráter, um homem de Deus. Outra vez verei a diferença do justo e do ímpio. O justo é piedoso, é humano, é coerente, é amoroso. Ele é o contrário do ímpio. E é o perceptivo. Você conhece a pessoa que é justa. Mas, pastor, essas duas sexta-feiras está sendo para arrebentar, hein, pastor? Eita, Jesus, tem misericórdia. Mas é a palavra de Deus. Aleluia, não tem como correr. Pode ler, aleluia. Oh, glória. É só um respaldo, irmãos, não é uma emenda, é só um respaldo do que o pastor está ensinando. Hebreus capítulo 12, 2 versículos depois da onde nós paramos na leitura oficial. Paulo exorta dizendo, aliás, o escritor exorta dizendo: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos ainda que quebrados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que aqueles que manquejam não se desviem inteiramente, mas sejam inteiramente sarados. Tem sempre alguém de olho em nós. Obrigado. Glória a Deus. Alguém está nos olhando. Aquela coisa assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Olha, lá no mundo pode ser tem esse ditado, mas diante do povo de Deus não tem isso. Todos têm sim. Se eu pago a conta, as pessoas sabem que eu pago. Se eu sou enrolado, as pessoas sabem que eu não sou enrolado. Se eu sou não cego, é não cego. Todos estão acompanhando. Se eu sou temente ao Senhor, as pessoas estão olhando. Tem tudo a ver. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Olha, vai além ainda. O escritor fala assim: entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas é fácil de saber quem serve a Deus e quem não serve, pastor? Tá? Os dois estão na igreja. Os dois estão aqui. É fácil. É fácil, pastor, saber? É fácil. Aqueles que servem a Deus, aleluia, glória a Deus, é fácil. Eles vêm para casa mesmo cansados, doentes, mas estão aqui. Domingo tinha um irmão aqui passando mal, mas veio na casa do Senhor.
Mesmo passando luta, está aqui servindo ao Senhor. A luta está grande, a prova está aqui, mas está servindo ao Senhor. Aleluia. Às vezes as coisas estão desambadas lá em casa, mas aqui estou servindo ao Senhor. O meu filho não está crente, mas estou servindo ao Senhor. Alguém me criticou, mas estou servindo ao Senhor. Me xingaram, me desaforaram, mas estou servindo ao Senhor. Aleluia. A promessa não se cumpriu, mas estou servindo ao Senhor. Aleluia. Aleluia.